Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. No versículo 1 a seguir, até o trecho que nós lemos com nosso irmão Gilberto. Quero aqui, para introduzir a palavra dessa manhã. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vamos orar ainda mais uma vez? Senhor, nós já cantamos louvores ao Senhor, já lemos a tua palavra, e agora, Deus, queremos meditar nos valores, nos princípios que estão em tua palavra, acerca deste assunto, e confrontando-os, ó Deus, com aqueles que se opõem aos retos ensinos das Escrituras. Nós te pedimos que o Senhor se apiede de nós, pois em tudo entendemos que é o teu Espírito que nos ilumina, é Ele quem aclara as nossas mentes, quem desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de tua lei, mas Ele também é aquele que, pela ação profética de Cristo Jesus, o nosso profeta, Ele também nos adverte. O Espírito diz às igrejas, o Espírito alerta expressamente acerca dos últimos dias, dos perigos que estamos correndo. Nesse sentido, Senhor, dá-nos a tua palavra que consola, que edifica, mas aquela também que adverte, que traz o homem à sensatez, ao arrependimento. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, esse é um dos textos importantíssimos acerca da educação nas Escrituras, e apenas para fazer uma ligação entre o que vimos ontem e o que vamos ver hoje, este texto tem algo que resume bem aquilo que vimos ontem. Nós assentamos então que o homem não pode conhecer, qualquer que seja a atividade do conhecimento, de forma autônoma, mas ele faz isso cercado pelos cuidados de Deus, seja para conhecer a Deus e a sua palavra, efetivamente relacionar-se com o Senhor de modo pactual, ou qualquer empreendimento humano na atividade do conhecimento. As ciências, portanto, todas têm a sua referência ao Senhor, a Ele, e o homem assim age, desta forma, mesmo que ele não esteja conectado com o Senhor. Nós vimos que o conhecimento carece de um mediador, que o conhecimento carece de uma autoridade, e, portanto, o conhecimento tem uma relação clara com a confiança e com o poder.
Quem aprende se submete e quem educa direciona. Simples assim. Não há como escapar. Se Deus assentou a realidade tal como nós a vemos hoje, se Ele criou todas as coisas, é certo então que não há como o homem escapar deste direcionamento, desta autoridade. E aqui nós vamos ver então que Deus define quem direciona a educação. Quem é responsável pela educação? São os pais, meus irmãos. São os pais. Nós vivemos uma época em que este conceito está sendo revertido. Mas o texto bíblico é muito claro. Deus está falando, irmãos, não apenas no sentido religioso, mas nós vamos ver ao longo das Escrituras, e como prática também das sinagogas, que eram centros de cultura. Por isso é que Paulo ele percorre as sinagogas espalhadas no Império Romano, porque as sinagogas elas não eram apenas centros de pregação da palavra, de leitura da Torá, mas eles também eram centros de cultura, de alfabetização. Para os irmãos terem uma ideia, na época do Senhor Jesus Cristo, o índice de analfabetismo em Israel era quase zero. Justamente porque as crianças aprendiam a ler a partir das Escrituras e a cultura que adquiriam, é óbvio que sempre houve essa relação com o mundo, com as informações que vêm de lá, né? O próprio Deus assim ordena que nós exploremos este mundo com base naquilo que Ele nos deu. Então você vai ver relacionamentos, por exemplo, Paulo é um homem extremamente versado, ele é de Tarso. Tarso é o terceiro maior centro, digamos assim, universitário. É um contrassenso falar de universidade na época de Paulo, porque esse conceito é só da Idade Média. Mas, enfim, ali havia escolas de filosofia, por isso que Paulo é ambientado com as correntes de pensamento. E ele é alguém culto, versado cidadão romano, como nós sabemos. Mas veja, todo este legado do apóstolo Paulo, ele veio da sua família e depois ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então, as sinagogas eram centros de dispersão cultural, de divulgação da cultura e não apenas centros religiosos. E isso, irmãos, por causa deste princípio que está aqui salientado muito bem na palavra de Deus, para que o povo de Israel ele fosse educado, Deus exigia isso dos pais. E era um compromisso geracional. Observe no capítulo 6, versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. É uma ordem dada aos pais, particularmente ao pai. É uma ordem dada para que ele ensine, tendo em vista as gerações, e não apenas a sua geração. E também, veja, no versículo 2 ainda, o temor do Senhor, para que temas ao Senhor. Então, a educação, conforme nós vimos ontem e vamos ver hoje, ela tem essa conotação de confiança, de subjugar, de orientar, de transmitir um conteúdo e com o fim do temor, conforme nós falamos ontem e hoje vamos tratar. O que nós vamos ver, irmãos, portanto, no decorrer da palestra de hoje, é a reversão deste quadro que nós vimos ontem. Nós vamos ver a inversão de todo este cenário. Eu preciso aqui pegar as minhas anotações. Nós vamos ver a reversão completa deste cenário. A mesa ficou pequena aqui, mas eu me viro. O que ocorre então, irmãos, com este ensino bíblico que nós vimos ontem e hoje nós vamos observar a sua reversão ao longo da história. Quando nós vamos vendo os mundos da Grécia e o mundo judaico se cruzando, o que nós temos, irmãos, é uma proposta de educação
que na sua essência tem uma proposta ambiciosa. Na paideia grega e na paideia cristã, mais adiante dos séculos, particularmente a paideia de Agostinho, o ensino, a pedagogia cristã, nós vamos ver que o alvo, o objetivo, era formar um homem bom e belo. Quer dizer, um homem educado, ex ducere, que é o termo de educação, é conduzir para fora. Ou seja, é tirar o homem da esfera rasa do mundo e transcendê-lo, fazer com que ele tenha contato com os valores que sejam fundamentais, universais para a sua vida. Não era simplesmente uma transmissão de conhecimento. Então hoje há uma confusão entre ensino e educação. Há muitas pessoas que são ensinadas, mas são mal educadas. Há pessoas que têm muitas informações, mas elas têm informações que são precárias, são informações irrelevantes, e isso é próprio da degeneração que a educação moderna tem passado. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso adiante, mas o fato é que nos idos da paideia grega, o projeto socrático, sobretudo, o que ele reage, não é? Nós temos a filosofia, não é? O amor pela sabedoria, e nós temos a filodoxia, que era o que os estoicos, eles geralmente abraçavam, um amor pela opinião. Então é nesse contexto de opinatismo, não é? De pessoas de achismo, eu acho feio tal coisa, eu acho bonito, eu acho isso, eu acho aquilo, não é? Opiniões não embasadas, não fundamentadas, é que surge a filosofia como um movimento que reage a esta atitude. Então, os interesses da paideia do projeto socrático era de elevar o homem. É óbvio que existem questões relacionadas a essa paideia que são contrárias às escrituras e àquilo que Deus nos diz. Não é? Quer dizer, o projeto socrático era dizer assim: conhece-te a ti mesmo. Não é? Eu sei que eu nada sei. Quer dizer, é um reconhecimento da limitação humana e da necessidade do homem ter domínio sobre si. Mas o projeto socrático só se conclui, só se efetiva com a paideia cristã, com o ensino cristão. Como que o homem pode conhecer a ele mesmo, segundo o que vimos ontem? O conhecimento de Deus. Quem conhece o homem mais do que ele? O próprio Deus. Há um padre católico que dizia uma frase que é extraordinária, eu gosto de repetir. Deus é mais eu mesmo, em mim mesmo, do que eu mesmo. Parece confuso, né? Mas dizendo assim é mais bonito. Porque faz a gente pensar. Tudo que é enigmático força a nossa mente. As coisas, né, leitinho só, não enche barriga de ninguém, né? É preciso pensar, ruminar. Então, o que o Jean Claudel está falando é a respeito de que Deus é mais conhecedor do que eu sou, do que eu mesmo, só isso. Não é? Só que Deus, ao agir assim, então o projeto socrático, como eu ia dizendo, ele só se efetiva com a paideia cristã, com o projeto agostiniano principalmente. Nós vamos ver que durante a Idade Média, com a reforma carolíngia, nós já estamos lá no 8º século da era cristã, há o surgimento do trivium, que seria justamente a reunião, é o que é conhecido hoje como educação clássica, as 3 vias do conhecimento, não é? As 3 vias da linguagem, que proporcione o conhecimento. Então nós temos a lógica, alguns preferem dialética, a lógica, a gramática e a retórica. Através da lógica eu expresso pensamentos. Através da gramática eu simbolizo os pensamentos. Quer dizer, quando eu falo de gramática, não estou falando apenas das regras gramaticais do português. Eu estou falando da forma como nós simbolizamos os nossos pensamentos. Então, a gramática, como nós temos, é uma destas formas, mas existem outras.
não é? A maneira como nós simbolizamos através de palavras determinadas aspectos da criação, os elementos da criação, e como nós categorizamos isso, adjetivamos, substantivamos, como nós conectamos, qualificamos. Então, uma pessoa na Idade Média que aprendia gramática, ela estava apta para aprender várias línguas, por isso que eles falavam muitas línguas. Não é simplesmente o fato de serem pessoas muito inteligentes, mas porque eles tinham o método excelente para fazer isto. Então, a gramática ensinava como que, logicamente, nós simbolizamos a realidade. E a retórica é a transmissão, o modo pelo qual nós convencemos, nós nos apropriamos desses conceitos simbolizados de uma forma que seja bela. Então, a retórica, essas três vias, esses três elementos da linguagem surgiram na Idade Média, na Reforma Carolíngia. O que ocorre? Em todos esses movimentos, passando pela paideia grega, a cristã, o monasticismo medieval, que vem com a Reforma Carolíngia e deságua no surgimento das universidades cristãs, Universidade de Paris, nós temos Nápoles, Bolonha e tantas outras universidades que surgem, né? Cambridge, depois mais adiante. A universidade é uma ideia essencialmente cristã, de centralizar o pensamento, não é? Então há um universo que é composto de professores e alunos em torno do conhecimento, que tem como base o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, universidade. Então, nesse sentido, há um pêndulo nessas manifestações educacionais que eu quero chamar a sua atenção. O pêndulo da doutrinação, e o pêndulo da justificação. Eu explico. Na paideia grega, quando Homero era usado como, na sua Odisseia, Homero era usado como grande instrutor moral. Então as pessoas não perguntavam, mas por que tem que agir assim? Não, age assim porque é assim. Aqui, a grosso modo. Mas com o projeto socrático, você tem uma reação a isso. Não, mas por que então o projeto socrático vai buscar os fundamentos do conhecimento, os fundamentos da moral, o porquê que os homens conhecem, como conhecem e assim por diante. Mas o que ocorre? Você tem um predomínio do opinatismo com a ascensão dos estoicos, que dominam o cenário logo após a decadência do projeto socrático, e o pêndulo corre para cá. Doutrinação. As coisas são porque são dessa forma. Não há nenhuma preocupação em justificar o conhecimento, apenas utilizá-lo para fins práticos. Há um desprezo pelo conhecimento, pela contemplação, e passa-se a valorizar mais a utilidade do conhecimento, os fins práticos do conhecimento, do que propriamente a contemplação, o conhecimento em si. Depois você vai ver a reação de Agostinho. O pêndulo volta para a justificação. Não importa apenas o homem conhecer, ter a transmissão do conhecimento, sem que ele compreenda o porquê que está assim entendendo e conhecendo. Aí depois você vê o pêndulo voltar de novo, com a interferência dos monges, que abraçam praticamente a educação na Europa, e eles acomodam as crianças, muitas delas frutos de adultério, as mães, elas têm filhos e se convertem, os pais não estão dentro de casa e as mães geralmente mandavam os filhos para os monastérios na Europa. E assim, praticamente, os monges foram responsáveis pelas primeiras iniciativas científicas,
pelo desenvolvimento da agricultura na Europa, da economia e também da educação. Os interesses dos monges extrapolavam em muito copiar, fazer manuscritos, mas também educar. Então, a igreja exerceu, tanto a bizantina quanto a ocidental, um papel enorme na divulgação do conhecimento. Mas o pêndulo foi para esse lado, da doutrinação. Importava mais transmitir os conhecimentos do cristianismo sem uma justificação e um certo descuido com as outras áreas do conhecimento como sendo legítimas. Veja, monge acreditava que a vida nobre, a vida superior, era a vida do monastério. Não era a vida intramundana, a vida daqui, aqui fora. Mas eles se separavam e, portanto, para se protegerem, eles adotaram esse esquema de uma educação extremamente direcionada, uma educação extremamente autoritativa, uma educação extremamente doutrinada. Vamos voltar para o nosso texto em Deuteronômio? O que vocês acham aí que a educação cristã é? Ela é diretiva, autoritativa, ou ela é libertária? Ou seja, ela não tem propriamente um alvo específico. O que vocês acham aqui, lendo esse texto? Interativa? Não é interativa. Imperativa. Eu estou ficando velho e surdo. Imperativa. Muito bem. Inclusive nós temos imperativos aqui. Então a educação cristã é sim direcionada. Mas aí é que está. Há como escapar de uma direção? Nós vimos ontem que há um aspecto religioso inevitável no processo da educação. Não há como você escapar. Por quê? Porque a educação exige confiança em quem ensina. Como que você entra no avião? Você entra no avião, não entra? Aí você entra no avião e fala assim, eu vou entrar nesse avião mesmo. Sabe por quê? Porque eu conheço muito bem o piloto, já tomei cafezinho com ele, né? Já estive com ele várias vezes, eu conheço a companhia, já estive com o dono, é uma empresa idônea. É assim que você entra no avião? Você simplesmente confia. Você se rende. E se cair, glória a Deus, né? Senhor, louvado seja o teu nome. Daqui a pouquinho eu estou aí. Né? Para aquele que é crente, né? Agora aquele, Senhor, tem misericórdia, não é preciso consertar alguma coisa. Não vai dar tempo não, meu filho. Você vai ter que viver na presença de Deus. Né? Mas é uma brincadeira. Veja, a confiança, esse elemento está presente também na educação. Não há como você se relacionar, não há como não haver direcionamento, é inescapável, nós vimos. E em todas estas tentativas educacionais que ocorreram ao longo do mundo, você vai ver esse pêndulo balançando. A educação explorando a atividade mesma do conhecimento, independente de um direcionamento. Mas mesmo quando ela faz isso, ela possui uma direção e uma clareza, um aspecto muito evidente de uma confissão, de uma direção, uma autoridade. No caso aqui, Deus está mandando que os pais eduquem os seus filhos para que eles temam o Senhor, para que eles conheçam o Senhor e para que eles sejam beneficiados. Então, irmãos, veja, a educação cristã, ela procura unir esses dois aspectos. Porque, veja só, a Bíblia tem um manual de fazer arroz? Não? Mas a Bíblia não habilita o homem em toda boa obra? O arroz da minha mulher é tão bom. Então veja, a Bíblia, ela tem um propósito específico. Então há um certo biblicismo, uma certa
tara de alguns pastores que eles tiram o texto dos seus contextos e querem pregar economia. Já viu essa bobeira hoje? A Bíblia da empregada doméstica, está faltando, né? A Bíblia do bombeiro, a Bíblia do administrador, não é? A Bíblia, um tanto de Bíblia que surgiu aí. Tudo isso são perversões do texto bíblico. A Bíblia não tem um manual de odontologia, de física, de química. A Bíblia não é para este propósito. Mas, atentar, hein? Aí que está o ponto. A Bíblia tem sim princípios que direcionam estas atividades. Então, quais são os princípios que podem me ajudar nas Escrituras a ser um bom médico? Primeiro, o compromisso com a verdade. Então, eu não posso ser um médico que não conhece daquilo que eu exerço. Um compromisso com a ética. Eu preciso amar o meu próximo. Então, eu não estou diante de um paciente que é um pedaço de carne, é um ser humano. E você já viu médicos que são muito bons, mas que são estúpidos? Eles dão a notícia assim, ó, você está com câncer e tem 3 meses de vida. Sinto muito. Boa noite. Tem médico que é assim, não é? Tem médico que é assim, estúpido. Portanto, não vamos ler as Escrituras querendo simplesmente derivar dela todo tipo de conhecimento. Não, Deus nos deu a criação, mandou que nós dominássemos sobre ela, e que produzíssemos cultura, conhecimento. Então, há nas Escrituras um claro mandamento para nós enveredarmos da atividade do conhecimento. É ordem, irmãos, veja. Deus não está pedindo para você ser um jornalista, para que você seja um bom profissional, um bom comerciante. Deus está ordenando que você faça isso. Porque a gente pode pensar que isso é alternativo. Uma vez eu me deparei com um presbítero assim, amado, já partiu para o Senhor, mas ele disse assim, o trabalho do crente nesse mundo é um bico. Porque na verdade tudo que ele quer é pregar o evangelho. Não, meu querido. Está errado esse conceito. A atividade do conhecimento também glorifica a Deus. Tudo nós temos que glorificar a Deus, buscar a sua glória. E uma dessas formas é exatamente exercer com maestria, com excelência, esta atividade do conhecimento, seja ele em qualquer direção. Então nós temos de fato um ascetismo arraigado, uma desconfiança com esse mundo que de fato nos incomoda muito. Nós ficamos desconfortáveis no nosso trabalho, parece que é uma cruz que estamos carregando e que não podemos glorificar a Deus dessa forma. Por exemplo, um artista cristão é possível? É possível? É possível ou não, irmão? Então eu posso beijar na boca de uma pessoa que não é minha mulher? Então é possível? Não, irmãos. Só não beijar na boca. Precisa ter cenas íntimas com outra pessoa que não seja minha mulher? Nem com minha mulher pode, muito menos com uma pessoa que não é minha mulher. Então o artista cristão tem uma cruz para carregar. Terá papéis que ele infelizmente terá que negar. Outros ele pode aceitar e ser muito brilhante naquilo que ele faz. Então, por exemplo, os puritanos eram eles que armavam os tablados das peças de Shakespeare. Mas hoje, se nós víssemos um artista cristão, nós ficamos meio desconfiados, né? Aí não, ele tem que interpretar o evangelho, aí tá bom, né? Ele tem que interpretar José, Jacó, né? As parábolas. Aí ele é um artista mesmo. Não, irmãos, Deus, quando deu dons aos homens, você quando vai no dentista não pergunta para o dentista, oi dentista, tudo bem? O senhor é crente? Porque eu trato só com homem de Deus, ungido. Não trato com um endemoniado não, com ímpio. Tem crente que é assim, não é? Exagerado. Não, você vai tratar com um bom médico. E tem crente pirracento, né? O irmão foi lá tratar no dentista, nem lembrou de mim que sou dentista na igreja. Pois é, mas você é incompetente. Você é crente, mas incompetente. E o outro lá é ímpio e é competente. E você está com mimimi por causa de quê? De piquinho.
vai ser um bom dentista e crente. Né? Então, veja, irmãos, eu estou aqui divagando sobre isso para deixar esse ponto firmado. A atividade do conhecimento também glorifica a Deus. O problema da educação dos dias de agora é que ela quer ser libertária, uma atividade neutra, em aberto, sem direção alguma. E ao fazer isso, ela justamente, olha que interessante, ela se torna extremamente doutrinária. Quando a educação moderna levanta esta bandeira dizendo que não há fim, não há objetivo, ele está em aberto, não há um direcionamento, ele está justamente propondo uma ditadura do direcionamento. Quando se diz que não existe lugar algum para chegar na educação, está se dizendo que existe um lugar para chegar na educação. Qual seja, nenhum lugar, mas não deixa de ser um lugar. E por isso está tão escravizado. Então vamos aqui agora a uma questão histórica que a gente precisa passar por ela. Veja, irmãos, quando ocorre a reforma, nós já saímos do escolasticismo, falamos da universidade, quando ocorre a reforma, tanto Lutero quanto Calvino se preocupam muitíssimo com a educação. É lógico. Por quê? Primeiro porque entenderam que isso está na Bíblia. Não é? Vamos lá para o Salmo 19. Então, os reformadores, eles trabalharam dois conceitos importantes. O sacerdócio universal dos crentes, o acesso que os crentes deveriam ter ao exame da palavra. Foge do plano de reforma de Lutero, Calvino, Melanchthon, Zwinglio, Butzer, qualquer livre interpretação das Escrituras. Então, esta ideia que todo crente pode interpretar a Bíblia é uma ideia anti-reforma, contrária à reforma. Todos têm direito a examinar a Bíblia, mas quem interpreta a Bíblia é a docência junto com a comunidade. É uma hermenêutica pública. Então, uma igreja que só ela interpreta a Bíblia, a parte da docência, é uma igreja mística, infantil. Porque existem dons dados a homens por Cristo para auxiliar a igreja nesse trabalho. Uma igreja cujos pastores trabalham isolados em torres de marfim, de pesquisa bíblica, se torna uma igreja extremamente racionalista e indiferente. Então os reformadores equilibraram as duas coisas. Deus quer que o povo tenha acesso às Escrituras, porquanto elas são claras, elas são perspícuas, é o termo que eles usavam, elas são claras, embora há dificuldades no texto. Lembra que Pedro disse que as cartas de Paulo têm dificuldades? Então quem diz que o evangelho é simples, tem que ter cuidado, porque Jesus mesmo dizia coisas que os discípulos não entendiam. A Bíblia tem porções difíceis, mas ao final das contas, tudo que é necessário para a nossa salvação é acessível na Escritura. Então vamos lá no Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem? Aos simples. Então a Bíblia, o grande desafio de um ministério culto, de um ministério que conhece as Escrituras, é fazer com que essas Escrituras elas sejam vertidas, a sua compreensão, ela penetre na igreja. Não é um desafio fácil. Mas veja, eu queria um quadro aqui se pudesse, mas enfim, para desenhar. Eu gosto de às vezes desenhar para vocês me entenderem melhor, mas eu faço com a mão assim. Veja só, a sociedade ela é democrática ou aristocrática por natureza? O que os irmãos acham? Por quê? Hã? Sim, ok. Mas, desculpa, a irmã que falou, levante a mão que eu não... Lá no fundo. Sim.
Veja só, eu tenho uma... Por que a sociedade é por natureza? Ou seja, Deus criou a sociedade, naturalmente ela é assim, aristocrática. A aristocracia é o governo dos bons, dos excelentes. É isso que quer dizer o termo. Então veja só, Calvino é maior do que eu? O que os irmãos acham? Eu não aceito resposta que seja. É óbvio que é. Sim, mas ele é maior do que eu. Calvino era um dos homens mais cultos da Europa na época, talvez o maior. Ele não era só um grande pregador, mas ele era um homem cultíssimo, citava de memória os pais da igreja. Às vezes citava errado, mas citava tudo. Conhecia tudo. Conhecia tudo. Ele era expert em patrologia. Então veja, a visão calvinista de ministério é uma visão que entende que a sociedade tem aqueles chamados e, portanto, autoridade para educar, para ensinar, desde o ministério em outras áreas da vida. E há aqueles que são os pequeninos do rebanho, aqueles que são simplórios, são pessoas limitadas na sua compreensão, nos dons que têm. Deus fez isso. E não é, o apóstolo Paulo explica como o corpo de Cristo está assim distribuído. Aos apóstolos, há aqueles que são pastores, mestres, mas aqueles que são muito simples, comparados, o apóstolo Paulo fala, com aqueles membros íntimos, as genitálias, porque devem ficar tampados, não podem aparecer. Mas são muito importantes, embora não tenham destaque. Percebe? Isso Paulo ensina aos coríntios. Portanto, as escrituras, elas têm por finalidade dar sabedoria aos simples, mas existem pessoas que Deus habilitou para fazer isto, a docência da igreja. Então o crente que diz assim, eu leio a Bíblia em casa e Deus me revela, é um burro, ignorante, estúpido, sem vergonha, tem que ser disciplinado, não pode ficar desse jeito. Isso é um pensamento do diabo, é um pensamento de Satanás, porque Deus, quando Cristo foi assunto aos céus, Ele mesmo deu dons aos homens para o aperfeiçoamento dos santos. Então, a igreja não é a igreja completamente se não houver o ministro, aquele homem ordenado por Deus, que é preparado com dons para o exercício deste ministério. Daí, portanto, onde eu quero chegar, irmãos? Os reformadores compreenderam que era necessário escolas como prosseguimento da atividade da obra de misericórdia da igreja. Por que a igreja tinha escola? E o Calvino montou uma. Qual que é o nome dela? Alguém se lembra? Academia de Genebra. E Lutero montou também várias escolas. É o Plano Saxão de Educação, 1528, Filipe Melanchthon. Lutero chegou em algumas aldeias alemãs e disse que eles eram como suínos. Lutero era muito delicado, né? Lutero era um cara muito delicado. Falou que os crentes eram como suínos, porque eles não sabiam orar, eles não sabiam ler a Bíblia. Então, para tirá-los daquela pocilga, Lutero disse que era necessário educar aquele povo. E então a educação se tornou compulsória nos lugares onde o luteranismo se estabeleceu. E Calvino foi um precursor da educação pública. O livre acesso, através de cúrias, de pessoas que ajudavam, o livre acesso à educação. Isso era importantíssimo para a vitória da reforma. Porque se a reforma queria tirar o povo das trevas, então todo aquele clericalismo católico só poderia ser vencido quando as escrituras estivessem na mão do povo. Por isso que a reforma trouxe também como acréscimo no seu movimento a elevação das línguas. Você se lembra que o povo não tinha acesso. Não é? A Bíblia ficava no púlpito, trancada com cadeado, e o povo não podia ter acesso à Bíblia. Então as Bíblias foram traduzidas. Só havia uma tradução da Bíblia, que era a Bíblia latina, usada pelo catolicismo romano. Então Lutero traduziu para o alemão. Calvino deu uma grande ajuda para a elevação da língua francesa, e assim por diante. Então note que a escola com os reformadores,
ela toma uma dimensão muito importante, ela se torna popular, pública e extremamente direcionada. Então, não havia dificuldades na Academia de Genebra de se estudar Platão, Aristóteles, Ovídio e tantos outros filósofos, estudar matemática, estudar outras ciências. O trivium foi largamente usado, por exemplo, pelos próprios puritanos quando foram para os Estados Unidos. Ou seja, a paideia cristã na época da Reforma absorve muito do aquilo que foi praticado na Idade Média. Mas eles têm uma direção. Mas ao mesmo tempo entendem que não existe nada de ilegítimo na atividade do conhecimento, da instrução. Então, os puritanos, por exemplo, John Winthrop, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, dizia que Aristóteles era um grande amigo que ele tinha. Porque onde, dizia Calvino, é o seu lema, onde alguém diga uma verdade, é verdade de Deus. Os dons que Deus deu aos homens para a pesquisa em todas as áreas do conhecimento, onde está dito algo que seja verdadeiro, aquela verdade pertence à igreja, pertence a todos nós. Então veja só, como que seria a nossa vida sem a descoberta do átomo? Você já pensou? Veja só, como que hoje, por exemplo, a medicina se desenvolveu tanto no aspecto dos diagnósticos? Claro que foi a exploração do átomo. Para os irmãos terem uma ideia, vocês gostam de ver filme? Você sabia que o videocassete, a tecnologia foi desenvolvida pela NASA? E muitos da NASA são crentes, não é? Então, um dos astronautas que foi naquela missão, a primeira americana, Buzz Aldrin, né? Buzz Aldrin, ele era cristão, presbiteriano. Então, veja, nós podemos ter uma atividade do conhecimento que seja abençoada, cujo interesse, como eu falei, dos reformadores eram para popularizar o conhecimento bíblico, mas nós precisamos ainda de direcionamento e pessoas capazes para transmitir esse conhecimento, autoridades. Então vamos andar aqui um pouquinho. Passa um século depois, né, vamos dar uns saltos aí, nós nos deparamos com Comênios. Comênios. Você se lembra do pêndulo? Justificação, doutrinação. Então, quando a reforma assentou essas bases, a justificação do conhecimento, o acesso ao conhecimento, ele foi demais para esse pêndulo. E aí o que acontece? Ocorre na Europa um movimento reacionário a esse conhecimento exagerado, esta ênfase exagerada no conhecimento, esquecendo-se dos fins práticos da educação cristã, da orientação, da autoridade que a educação cristã necessita. Esse movimento é o pietismo. Pietismo. E surge então um pietista. Isso nós estamos falando já na segunda metade do século XVII, 1650 em diante. Surge um pietista, Comênios. Comênios era pietista e enfatizava o aspecto prático do conhecimento. Eu quero ler aqui algumas ênfases de Comênios. Veja só. Diz ele: as criancinhas têm todas as faculdades mais simples e mais aptas para receber os remédios que a misericórdia divina oferece para a cura das coisas humanas, em estado tão deplorável. Com efeito, embora a corrupção, produzida pela queda de Adão, tenha invadido toda a substância do nosso ser, todavia, uma vez que Cristo, segundo Adão, enxertou de novo em si mesmo a árvore da vida, a natureza humana, e não é excluído senão quem se exclui a si mesmo, pela sua própria incredulidade, a qual, veja bem, ele fala, não pode ainda verificar-se nas criancinhas, Comênios é pelagiano. Ele está aqui colocando as crianças
como um tipo superior de ser humano, que é a consequência lógica daqueles que acham que a infância é inocente. Ele está superestimando a infância. Esse é um ponto. Depois eu vou ler aqui o que Comênios fala sobre o ensino. Na escola, ensinam as palavras antes das coisas. Durante vários anos, as mentes ficam empenhadas nas artes dissertativas. Então ele está criticando o conhecimento por justificação. E só depois, não sei quando, são-lhe apresentadas as ciências reais, como matemática, física, etc. Então primeiro você aprende filosofia, depois que você aprende as ciências de fato. Todavia, diz ele, visto que as coisas são substância e as palavras são acidentes, que as coisas são corpo e as palavras são ornamentos, que as coisas são o cerne e as palavras são envoltório, elas devem ser apresentadas ao intelecto humano conjuntamente, mas antes as coisas que são objeto, tanto do intelecto quanto do discurso. Então ele está fazendo uma hierarquia aqui. O conhecimento prático é superior ao conhecimento teorético. A linguagem é apenas, como ele mesmo diz, um acidente, um ornamento. Irmãos, mas você se lembra o que nós vimos lá em Adão? Qual foi a ordem de Deus dada a Adão com os animais? Dá nome. Porque não é possível compreender este mundo, irmãos, sem linguagem. Este mundo se torna inteligível a partir da linguagem. Nós não temos como conhecer as coisas em si, é verdade. Completamente não temos. Então, quando eu falo assim, cavalo, você imaginou um elefante aí agora? E se eu falar assim, não pense num elefante? Você já pensou, não é? Por quê? Porque o símbolo internalizado, a atividade do conhecimento é importante. Você chegou ao conceito de cavalidade, ao conceito de elefantidade, a partir deste contato com o real, mas você abstraiu. Existe um cavalo aí, um elefante, que é só seu e não é meu. Mas só sei que quando a gente fala cavalo e elefante, a gente entende a mesma coisa. Se você não for doido, é claro. Né? Se você não for mentecapto, não é? Mas estiver no livre curso das atividades cerebrais e mentais suas, você vai me entender. Então, as palavras são muito importantes. São fundamentais. E ele está aqui rebaixando uma coisa em detrimento da outra. Agora veja então, ele mostrou o que é a criança. A criança tem essa visão inocente. E agora ele falou sobre a superioridade de um conhecimento em relação ao outro. Aí veja o projeto de Comênios. Nós ousamos prometer uma didática magna, isto é, um método universal de ensinar tudo a todos. Então existe um método que Comênios propõe de ensinar tudo a todos. E é isso mesmo que ele quer dizer. Ele não está exagerando aqui, fazendo uma hipérbole para dizer o quanto que o método é bom. Ele está dizendo que o homem é capaz de conhecer tudo e todos. É uma loucura. E de ensinar com tal certeza que seja impossível não conseguir bons resultados. E de ensinar rapidamente, ou seja, sem nenhum enfado e sem nenhum aborrecimento para os alunos e para os professores. Mas antes, como sumo prazer para uns e para outros. Ó, irmãos, veja só uma coisa. Se eu conseguir ensinar tudo e todos a Camon, vai precisar de professor no futuro? Hã? Não. Então, o Comênios, quando estava propondo este método, estava propondo o fim da educação. E é o que vai acontecer. A educação ela é diretiva, tem que ter autoridade, mas ele quer tanto esse aspecto do conhecimento, ele quer tanto esse método que é capaz de abrir todo o conhecimento, que acaba colocando por terra
a atividade dos professores. Eu vou ler mais um pouquinho. E de ensinar solidamente, não superficialmente e apenas com palavras, mas encaminhando os alunos para uma verdadeira instrução, para os bons costumes e para a piedade sincera. Então, mais um elemento. Ele queria que a educação tivesse essa completa direção. É com Comênios, por exemplo, meus irmãos, que vai surgir o aspecto lúdico do conhecimento. Já viu que hoje nas escolas as criancinhas são levadas a brincar para aprender? Brincando a gente aprende? Não é? Isso começa com Comênios. Por quê? Porque ele vai dizer que as ciências práticas, elas dão de fato a interação com os objetos, proporcionam a atividade do conhecimento. E ele está enfatizando esse aspecto empírico, esse aspecto de contato com a realidade. Eu acho que é o que eu tinha dele. Pois bem, você sabia que Comênios é um dos heróis da Unicef? Da ONU? Da Unesco? Você sabia que um dos heróis de Paulo Freire é Comênios? E Comênios era pietista luterano. Você sabia que Jean Piaget, que é um dos pais do construtivismo, o pai do construtivismo, que é o que estão ensinando para os nossos filhos nas escolas, ele é fã e se inspirou em Comênios? E qual que é a ênfase desses todos? Aqui eu quero agora pegar de uma vez só. Irmãos, eu vou falar sobre Kant e depois mostrar sobre o pragmatismo. Pestalozzi, Vygotsky, Piaget, John Dewey, Froebel, todos esses homens envolvidos na educação e que você aprendeu na sua faculdade de pedagogia, são homens pragmáticos. E eles seguem na linha de Comênios. Então atente para isso, mas eu vou explicar como que isso acontece. O que é a realidade para Kant? Isso é importantíssimo entender Kant. Não é? Uma página demora mais ou menos 20 minutos para ler. É difícil. Mas eu vou aqui tentar esmiuçar para os irmãos. Para Kant, você não consegue ter acesso às coisas em si, como elas são. Mas eu tenho acesso apenas ao como as coisas se apresentam a mim, à aparência das coisas. Então não há como você ter acesso, de fato, a um conhecimento. Ele está iludido que conhecimento tenha que ser exaustivo e não apenas essencial. Ou seja, nós conhecemos as coisas, você não conhece o cavalo inteiro. Você não precisa partir o cavalo em várias partes e vê-lo ao mesmo tempo. Esse conhecimento, de fato, nós não podemos ter. Mas não quer dizer que nós não temos conhecimento algum do cavalo. Não é verdade? Tanto que quando você fala em cavalo, quando eu falo cavalo, você me entende. Mas para Kant, ele questionou esse conhecimento. Ele está reagindo a este racionalismo que acha que nós podemos absorver completamente os conceitos das coisas. Então, para Kant, a realidade é um caos, é desordenada. E as categorias da nossa mente, a mente de Kant é quase do tamanho desse templo aqui. Não é? É a mente humana que organiza a realidade. É a mente humana que organiza a realidade. Quando a realidade, já viu, já brincou de massinha? De modelar? Já brincou? Então, a realidade para Kant é aquela massa informe. Mas quando passam pelos canos da sua mente, ela se organiza. Então, por exemplo, quando eu e você estamos vendo esse celular, não é porque ele existe de fato. É porque o que é desordenado para Kant, a realidade está em tal movimento que não é possível que seja identificado este ente, é quando então passa pela minha mente que as coisas se organizam. Aí alguém já brincou uma vez com Kant, né, colocando um frango na frente dele, e ele detestava frango. Né? Aí fala, não, é um peixe. Não, é um frango. Não, eu não quero frango. Não, é um peixe. A realidade não está na sua mente? Então, é só você dizer.
E a partir de Kant, então, nós vamos vendo, irmãos, que ele reposiciona o eixo epistemológico. Agora, quem dá sentido ao mundo é a mente humana, e não propriamente o Deus que criou todas as coisas e ordenou a realidade como ela está. Ao fazer isso, irmãos, Kant, ele abriu as porteiras da irracionalidade completa. Ele quis asseverar a razão, mas ele acabou fazendo justamente o contrário. Então, surge aí Karl Marx, que é outro pragmático. O que vai acontecer no pensamento de Marx? A 11ª tese de Feuerbach vai dizer o seguinte, atenção, eu sei que é difícil, mas nós precisamos tentar entender. A 11ª tese de Feuerbach vai dizer o seguinte, não importam os fatos, mas a interpretação deles. Isso é interessante. Quer dizer, com base naquilo que vimos em Kant, não importa o que as coisas digam para nós, mas importa como nós as interpretamos, qual é o sentido que nós impomos sobre a realidade. E esse pensamento de Marx é a consagração daquilo que começou com a Revolução Francesa, pensar por ideologia. Irmãos, vamos ver aqui como que ideologia é uma coisa séria. Pensar através de ideias e não através dos fatos como eles são. É possível acabar com a fome no mundo? O que os irmãos acham? Por que não? Porque a Bíblia diz. Essa resposta eu não quero. Eu não sou crente. É possível acabar com a fome no mundo? Hã? Sim, é uma resposta boa. Irmãos, todo mundo come igual? Tem gente que come mais. Tá vendo aí que tem alguns gordinhos aí, né? Que está tirando comida de quem não tem, né? E tem gente que come menos. Não é possível, portanto, exercer tal controle sobre todas as vontades humanas a ponto de definir como elas devem comer. Então, por detrás do controle dietético que está hoje em voga no mundo, não fume, não beba, não faça isso, faça aquilo, não coma carboidrato, não coma ovo, não coma aquilo outro. Já viu? Todo mundo na internet ficando doido, varrido, maluco. Eu como, não como ovo. Eu como, não como gordura. Eu como, não como banha. Né? Esse controle é um controle nazista. Os nazistas foram os primeiros a exercer controle dietético sobre a população. Então, o que nós estamos vendo no mundo é algo que é impossível de ser executado. Esse papo que vai acabar com a fome é muito bonito, mas ele não é possível, não é real. Não quer dizer, irmãos, veja bem, que nós temos que ser insensíveis com aqueles que passam fome, que nós não podemos dividir o nosso prato de comida. Isso é uma outra questão. Agora, quando alguém diz assim, me dê poder que eu acabo com a fome, nós já sabemos esse discurso, né? Nós já conhecemos esse discurso aí, né? Então, meus amados, não existe pensar por ideologia, mas para Kant, para Marx, as coisas são assim, pensa-se através de ideologia. E aí nós vamos vendo a grande tragédia que esse mundo foi virando. Não é? Por exemplo, a educação pública, que foi disseminada pelos reformadores, a educação pública que foi disseminada por Lutero e Calvino, torna-se compulsória, obrigatória e política de Estado. Por qual razão? Porque o intento agora é de que há um modo de trazer paz sobre a terra. Há como trazer o céu à terra. E qual é o meio revolucionário para precipitar esta ideologia no mundo? A educação. Então nós falamos como o homem começou a pensar por ideologia, de forma revolucionária. Ele entende a realidade então como algo plástico, capaz de manipulá-lo, capaz de dar a forma que ele acha adequada. Então, para exemplificar isso, vocês já viram como que são as campanhas dos políticos?
são ideológicas, elas não são reais. Na maioria esmagadora. Por exemplo, Jair Bolsonaro. Nós vamos acabar com a violência no Brasil. Irmãos, eu até sou afeito a muitas das coisas que ele defende. Mas isso vai acabar com a violência? Como? Não é? Eu entendo o que ele quer dizer, mas as pessoas têm que compreender que esses discursos são ideológicos. Eu vou acabar com a fome. Não é? Então, esse tipo de política pública que quer mobilizar a sociedade, eles são ideológicos, inexequíveis, de saída. Não há como você fazer esse tipo de controle. Não é? A sociedade não são as abstrações do Estado. A sociedade sou eu, você, a nossa vida em família, na igreja. Isso é que é real e que tem que ser transformado. Não é? Essas políticas públicas, elas podem ter influência, e tem, mas elas não têm grande poder de transformação mais do que cada um de nós trabalhando em prol da melhoria da nossa vida e da sociedade como um todo. Então, para Marx, a educação ela precisa ser revolucionada. Por quê? Porque para Marx, o lucro que é trabalho não pago é resultado da exploração do senhor ao escravo, ao seu comandado, ao proletário. Então, a maneira como o patrão convence a cabeça do indivíduo de que ele é dominado, ele tem que ser dominado, é através da superestrutura da sociedade. Então, para Marx, o aspecto jurídico, a educação, a estética, todos os valores que são ditos espirituais, invisíveis, são irreais. Eles são usados como discurso apenas para dominar, convencer as mentes. Então, para Marx, veja, as mulheres na China, meus irmãos, na China maoísta, não era possível distinguir mulher de homem. A identidade sexual acabou quase que por completamente nos países asiáticos. As mulheres andavam uniformizadas. E por que isso aconteceu? Porque o marxismo vê a estética, que inclusive abriga os cosméticos, né, obviamente, o embelezamento da mulher, como frescura burguesa. E isto aí é para justificar o domínio do sexo oposto sobre a mulher, para subjugá-la como um bibelô. Então as mulheres chinesas perderam completamente a identidade. Você não sabia quem era homem e quem era mulher. Até porque eles são bem parecidinhos mesmo, né? Então, mas as distinções de feminilidade e masculinidade perdeu-se na China. E por qual razão? Por causa desse entendimento de que a superestrutura, os valores espirituais, eles não dizem respeito a nós. E por que Marx chega a essa conclusão? Porque o que existe de fato não é um mundo que transcende a esse, mas só a matéria. Só matéria. Então, o poder se tornou na mente de Marx apenas força. Quem exerce mais força contra o outro no domínio plástico da realidade, esse é o que manda. Então a educação é uma das formas de verter as vontades dos homens para fazer com que eles atendam à política estatal, à política do Estado. É uma educação, eu pergunto a vocês, libertária ou diretiva? Diretiva, mas ela se propõe a ser libertária. Ela se propõe a ser libertária. Porque para Marx você precisa desarraigar o homem da alienação, da fetichização. Você precisa libertar o homem. E como que você liberta o homem? Dizendo a respeito da luta de classes. Olha, nós estamos vivendo uma briga aí. Você precisa ficar ligado. Porque o meu sucesso não é fruto do meu mérito, mas é fruto do roubo que eu me apropriei de um outro. Então, o que me falta é o sucesso do outro. Esse que é o entendimento de Marx a respeito da sociedade. O que você tem você não se apropriou por causa do mérito, mas porque você tirou de algum outro. Isso aqui é lucro para Marx.
Por isso é que a sociedade vive em luta de classes, luta de interesses. É por isso que no Brasil há tanta inveja. É por isso que nós ficamos criticando o Neymar, porque nós somos um bando de invejosos, criados em berço marxista. Neymar é chatinho mesmo, tá, irmão? É chatinho, é enjoadinho. Mas, irmãos, o que nós vamos vendo é que a sociedade brasileira é como um balde de caranguejo. Já viu caranguejo no balde? Na hora que um está saindo, o outro puxa. No Brasil, a gente não fica feliz. O irmão chega e fala, irmão, Deus me abençoou com um trabalho maravilhoso. Vou morar na França, ganhar 15 mil euros por mês. Teve oportunidade? Não tive. Pô, Deus me abençoe, Senhor. Nós somos assim. Por quê? Porque somos marxistas na forma de pensar. Nós vemos os dons, a expressão dos dons em outras pessoas, como falta em nós. Como se nós tivéssemos direito àquilo. E então, de fato, você pode criar uma sociedade democrática através de escolas marxistas. Como? Quando você anula, então, as potencialidades, a aristocracia natural da sociedade. Marx ele se volta contra a natureza aristocrática da realidade. Por quê? Por causa dessa leitura a respeito da vida. E a educação, meus irmãos, é usada por Marx como forma de libertação. Quem Marx está seguindo? Jean-Jacques Rousseau, que escreveu um livro chamado Émile. Jean-Jacques Rousseau, que é um dos pais da Revolução Francesa. Livro de cabeceira de grandes ditadores marxistas. Todos leram Jean-Jacques Rousseau, inclusive Marx. E o que propunha Jean-Jacques Rousseau? Educação pública, educação em que você retira a criança do ambiente privado e a insere no ambiente civil. E você precisa laicizar a educação. Quer dizer, você precisa desvencilhar a educação de todo o aspecto religioso. Eu digo para os irmãos, isso é possível? Não. Embora Jean-Jacques Rousseau esteja dizendo que você tem que laicizar a educação, abandonar os pressupostos religiosos, ele ainda assim vai trocar por um outro aspecto religioso. Ele vai também confiar a vida, os filhos daqueles que foram retirados das casas, também terão que confiar em alguém para lhes ensinar que a educação não tem direção. Mesmo quando eu ensino que a educação é libertária, eu estou tendo sim poder sobre quem eu ensino. Os irmãos entenderam isso bem? Não há como fugir disso. Quando as pessoas dizem que a educação não tem um fim, um telos, um direcionamento, elas estão, meus irmãos, definindo um fim. Então, para Marx, a educação tem um papel preponderante no desenvolvimento desta ideologia que ele quer trazer sobre a terra, que ele quer precipitar. A maneira como ele vai precipitar esse céu sobre a terra é através de uma revolução epistemológica, de uma revolução do conhecimento. É preciso, então, ter acesso à educação, subvertê-la. E é nesse esteio, meus irmãos, que nós vamos vendo Gramsci, nós vamos vendo a Sociedade Fabiana. Quem já ouviu falar aqui da Sociedade Fabiana? Ninguém nunca ouviu falar? Isso, eu vou explicar. Você já ouviu falar de Tony Blair? Partido Trabalhista Inglês? Boa parte daqueles membros do Partido Trabalhista Inglês pertencem também à Sociedade Fabiana. Você vai na internet e digita assim, Fabian Society. Você vai se deparar com uma ONG, um think tank. É um instituto para o desenvolvimento destas ideias. E o fabianismo, ele atua na cultura. O fabianismo reúne vários intelectuais. Ele foi fundado por Sidney Webb e Beatrice Webb. É um casal que estão presentes quando Marx é enterrado em Londres, no enterro de Marx. E eles vão fundar a Sociedade Fabiana, que tem esse nome por causa de um líder romano de guerra, Quintus Fábius. Qual a estratégia de Quintus Fábius?
nas guerras púnicas, as guerras no Egito, que ocorreram sob a liderança dele. Ele queria destruir o inimigo sem usar armas, infiltrando-se no meio do inimigo. Então, o modo de você subverter o inimigo é se infiltrar no meio dele. Tanto que o símbolo da sociedade fabiana é um cordeiro, é um lobo em pele de cordeiro. Interessante, né? Do diabo. Então, a sociedade fabiana reuniu, por exemplo, esse cara aqui. A.G. Wells, escritor de livros. E eu vou aqui... ele escreveu um livro sobre a conspiração aberta. Diagramas para uma revolução mundial. Eu vou ler aqui para você um trechinho. O novo mundo, que é esse mundo de Marx, o mundo dos sonhos. O novo mundo demanda novas escolas. Portanto, que possam dar a todos um treinamento mental sadio e minucioso. Lembra Comênios? Lembra, né? Uma educação universal, democrática, com acesso a todos. E equipar todos os alunos com ideias claras sobre a história, sobre a vida e sobre as relações políticas e econômicas, em vez do conteúdo podre que prevalece no tempo presente. Diga-se de passagem, o conteúdo podre é o conteúdo da educação vitoriana na Inglaterra. Educação cristã. Os professores de escolas do Velho Mundo têm de ser reformados ou substituídos. O movimento vigoroso de reforma educacional surge como uma expressão natural e necessária do conspirador aberto. Uma revolução na educação é a parte mais imperativa e fundamental da adaptação da vida às suas novas condições. Então, a educação faz parte desse projeto fabiano. E a sociedade fabiana, com o Clube Bilderberg, você já ouviu falar? Alguém já ouviu falar do Clube Bilderberg? Não? O grupo Bilderberg reúne os endinheirados do mundo em algumas reuniões anuais que eles fazem na Holanda, onde surgiu o grupo. Então, irmãos, quando você vê as políticas, por exemplo, do governo brasileiro, na verdade, as agendas da sociedade fabiana, a agenda do grupo Bilderberg estão por detrás. E qual é as agendas dos endinheirados do mundo? Eles precisam, para permanecer no poder, eles precisam, para perpetuar as suas fortunas, ter um projeto educacional que vá ao encontro desses interesses. Então, veja só. Em todo o processo revolucionário, meus irmãos, entenda bem, as pessoas que se envolvem num processo revolucionário, elas são ignorantes do que o revolucionário pensa. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, quando eu fui petista, né, irmãos, durante 15 anos. Conheci Lula, José Dirceu, né, e tal. Eu sei do que eu estou falando. O núcleo do partido é quem dá as diretrizes, os caciques do partido. E eles sabiam muito bem para onde eles queriam levar o partido. E o PT é um partido revolucionário, bancado pelo narcotráfico. E quando eles escrevem, quando vão lançar a campanha de Lula, você tem carta aos brasileiros e carta de Olinda. A carta aos brasileiros é a carta que realmente nós vimos. O Lulinha, paz e amor. A carta de Olinda é o coiote. Coiote, né? Você lembra do Papaléguas? É o coiote. Não é? É a carta que realmente o Brasil viveu. De esfacelamento do espectro político, ou seja, o PT primeiro, ele esfacelou o processo político para evitar a chegada de conservadores ao poder. E o processo subsequente era endinheirar-se, comprar legendas, para diminuir o espectro político. A Lava Jato não descobriu 1/5, 1/10 do que o PT roubou. Nós só puxamos a pontinha do iceberg, porque o que o PT roubou é para promover sua eleição no poder para 60 anos. É muito dinheiro, meus irmãos. E isto foi proposital. Por quê? Porque o dinheiro que as elites têm
Não é o dinheiro delas, é roubado do proletário. Então, para Lula, é lícito roubar. É assim que eles pensam, meus irmãos. Porque não existe ordem neste mundo, não existe certo e errado. A questão de certo ou errado é apenas uma questão pragmática, circunstancial. Não existe este valor efetivamente. Este é o mundo dos fabianos, este é o mundo do grupo Bilderberg e este é o grupo do PT no Brasil. Essas são as ideias deles, como eles pensam. Então o fabianismo, meus irmãos, começou a se articular, influenciando a educação das grandes organizações mundiais, por exemplo, como a ONU. Eu não tenho tempo, é muita coisa para falar, não é? Mas veja, nesse livrinho aqui, Maquiavel Pedagogo, escrito por Pascal Bernardin, é um jornalista francês, e ele descreve o processo educacional perpetrado pela ONU, as Organizações das Nações Unidas, particularmente a Unesco. Então, Enem, provas que rebaixam a inteligência. Lembra que eu falei ontem sobre a citação? Irmãos, em todo processo revolucionário, você precisa rebaixar a inteligência para que surja uma liderança que organize a vida. Primeiro você precisa emburrecer as populações para que elas sejam guiadas. Você precisa estupidificar, imbecilizar as massas. Então, um dos processos que foram utilizados para imbecilizar as massas no Brasil, narcotização, sempre foi usado em todo o processo revolucionário. Sabe uma coisa que é utilizada para narcotizar populações? Religiões místicas. Em todos os lugares em que o esquerdismo se implantou, ele se vinculou à macumba, ao animismo. Por quê? Porque são religiões que desprezam dogmas, desprezam doutrinas, verdades. São religiões técnicas, utilitárias, nem são religiões, né? São técnicas de viver bem. Quem elege o PT no Brasil? Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus, que oferecem apoio, tem voto de curral, né? Ofereceram apoio ao petismo. Então, é necessário emburrecer as massas. E uma das formas é propagar, meus irmãos, esses esquemas. Nesse livro aqui, há um esquema interessante chamado dissonância cognitiva. Alguém já ouviu falar? Não, a dissonância cognitiva foi desenvolvida por um psicólogo americano chamado Leon Festinger. O que ele falava? Ele descobriu o seguinte, que quando nós somos expostos a pensamentos antagônicos, frio e quente, certo e errado, e quando nós nos escandalizamos e nós nos aferroamos aos valores que são contrários a esse que nós ficamos escandalizados, vai gerando uma exaustão psicológica que mina as vontades. Então, a imprensa no Brasil trabalha sistematicamente com dissonância cognitiva. Quando você faz isso, você exerce um controle sobre as massas. E as escolas que os nossos filhos estudam, todas estão debaixo de dissonância cognitiva. Como que é isso? Vou perguntar aqui, talvez você já passou por isso. Já houve na sua escola um debate em que você foi colocado como defensor de homossexuais e o que é defensor dos homossexuais como defensor da família cristã conservadora? Já viu isso? Vamos fazer um debate aqui na escola. Já viram isso, irmãos? Hã? Não, mas com outros temas. Não tem problema, pode ser qualquer tema. Quando a pessoa é levada para a imparcialidade a defender uma coisa que é contrária ao que ela pensa. Já viram isso? eles trabalham essa questão de que isso é democrático, isso é bonito de se ver. Exatamente. Mas isso é dissonância cognitiva, está aqui nesse livro, denunciado pelo Bernardin. Quer dizer, quando você começa a expor a pessoa ao contrário do que ela pensa, você começa a minar os seus conceitos. Então, no Brasil, você vê que outro dia uma repórter da Globo foi beijada, não é?
foi beijada por um rapaz, um russo que estava passando, e aquilo foi um assédio sexual. Aquilo foi um atentado contra a mulher, um desrespeito. De fato, é inconveniente, né, irmãos? Mas veja o uso político e de dissonância cognitiva. Quer dizer, como pode isso? E a mesma televisão, atentai, a mesma televisão que se ressente moralmente disto, é aquela que vai apresentar, vai malandra, vai malandra. Vai malandra, vai descendo até o chão e a mulher ressentindo com um beijinho. Dissonância cognitiva, irmãos. Usada numa mesma linha editorial de um jornal. Na cara. Na cara. Só não vê quem não quer. Como é que pode a mesma rede defender uma coisa e depois esculhambar com uma outra? Não faz sentido. Isso não é o acaso, irmãos. Pode ter certeza disso, porque esses trabalhos com behaviorismo, com técnicas de controle mental, de engenharia mental, estão em voga agora. Então, o objetivo dessa conspiração aberta da sociedade fabiana é uma sociedade global, com um sistema educacional global, com uma unificação de todo o sistema de segurança. Vocês já viram que estão prendendo todo mundo aí pelo mundo afora de corrupção? De fato, a Lava Jato é uma bênção, mas não tenha dúvida que ela está inserida num contexto muito maior de controle de poder, em que há necessidade de você exercer cada vez mais controle sobre a sociedade, porque como que vai existir um governo mundial e uma burocracia para sustentar esse governo? É preciso ter controle. É preciso ter controle. E por que eles querem um mundo desse jeito, pastor? Porque eles acham que o céu na terra vai ser aqui. E para nós cristãos, nós estamos aguardando uma pátria celestial. Eu quero finalizar, irmãos, mostrando as incongruências do construtivismo. Me permita só essa última digressão, eu sei que vocês já estão cansados, eu sou muito empolgado, né? Mas veja bem, para John Dewey, para Paulo Freire, para Jean Piaget, para todos esses homens que eu acabei de mencionar, como Comênios, Marx, a realidade está em tal movimento. Então você está olhando aqui para esse livro. Para eles, a realidade está em tal movimento que esse livro que sai daqui para ser entendido pela minha mente já é um outro livro. Nós vimos ontem que a realidade está em movimento, mas ela tem uma estabilidade, ela não é caótica. Mas para esses que bebem na fonte de Kant, a realidade está em movimento. Então, um conhecimento é questionado. Por isso que William James, o pai do pragmatismo nos Estados Unidos, vai dizer que o importante, o conhecimento se justifica na medida da sua prática. Do conhecimento, o conhecimento teórico, portanto, é questionado, e o que dá validade ao conhecimento é justamente o aspecto utilitário do conhecimento. O que eu vou fazer com isso? Então, veja bem, se as coisas são como esses homens falaram que são, se as coisas são desta forma, como que eu vou entender o próprio pragmatismo? Perceberam? Se, ao ler um livro, ele já é outro em minha mente, porque está em movimento, então também é válido isto para o pragmatismo. Eu não posso entender o pragmatismo através do que ele mesmo diz de si. Só que veja, irmãos, esse pensamento pragmático utilitário que foi adotado nas escolas do construtivismo, Paulo Freire, trouxe um grande problema. Por exemplo, se eu não posso absorver um conhecimento de forma teórica, então não pode haver transmissão, porque quando eu falar, já é um outro pragmatismo, já é um outro conceito. Quando eu absorvo algo, já é diferente. Quando eu transmito, também.
Então, é uma insurreição, veja, contra a transmissão do conhecimento que vimos ontem lá. Se não pode haver transmissão do conhecimento, não há memória. Não há memória, não há o que guardar. Se não há memória, meus irmãos, o que ocorre então? O conhecimento, a linguagem vão só se rebaixando. Não há o que guardar, não há o que crer, acreditar, não há o que transmitir. A educação vai só declinando, sendo cada vez mais colocada de forma rasteira por baixo. E o que resultou nisso? Professores que não ensinam, porque se o conhecimento ele não pode ser transmitido, mas ele é formado na cadeira da escola, então os professores optaram por uma visão de mundo de impostores. Os professores hoje, meus irmãos, não acreditam que é possível transmitir conhecimento, que educar é não educar. Eles estão chegando a essa conclusão, já chegaram, melhor dizendo, né? Então Paulo Freire, com a sua pedagogia do oprimido, ele dizia que o homem é um ser em formação, é um ser em aberto. Não há nada definido, não há nada pré-definido. E, portanto, a educação é uma aventura. É uma aventura. Mas você se lembra que eu disse isso aqui ontem sobre as provas do Enem, né? Irmãos, quando nós vemos essa questão da educação libertária e que atinge o homossexualismo, e que fala do homossexualismo, a pergunta que faço é a seguinte: nós estamos falando de revolução epistemológica. Você acha que quando o homossexual aparece para nós, que é só uma afronta moral? Não, meus irmãos. Quando o homossexual se apresenta para nós, veja, uma coisa é um homossexual. Eu estou falando do gaysismo, essa filosofia mundial de distorção da sexualidade. Quando aparece um homossexual diante de mim, o que ele está me desafiando é de forma epistemológica, ou seja, ele diz que é um homem, mas é uma mulher. Então ele está desafiando a questão da lógica, conforme Deus criou e imprimiu a lógica sobre a criação, a identidade, ele consequentemente está me desafiando para o conhecimento. Lembra que vimos ontem que Deus criou tudo segundo a sua espécie? Então, quando me apresenta um ser que eu não sei quem é, eu estou sendo bestializado na minha atividade do conhecimento. É isso, meus irmãos, que o movimento gaysista quer nos fazer. Ele quer tirar onda com a nossa cara, nos chamar de idiotas, porque não existe nada definido, não existe nada concebido. É esse o intento. E por que, irmãos, que através de um projeto educacional o gaysismo tem sido utilizado? Porque o intento da programação da vida sobre a face da Terra fecha com esse panorama aqui que eu vou dar. Para que haja controle sobre todo o globo terrestre, alguém vai ter que definir qual é o útero que você vai nascer, que vai te gerar, qual é a fecundação. Então vai ser fecundado num lugar, aliás, vai ser recolhido o esperma de um homem de um lugar, o óvulo de outro, fecundado no útero de uma outra mulher e encomendado por uma outra família. Esse é o mundo que estão projetando para nós. Pastor, isso é muita loucura. Eu sei, mas é o que vai acontecer. O feminismo, o gaysismo, eles são apenas meios usados no contexto da educação, da doutrinação, para justamente produzir este mundo. O gaysismo é apenas uma ferramenta de dissolução da família cristã, usando a educação. E aqui, irmãos, vejam, a educação que nos prometeu ser libertária se tornou extremamente doutrinária, diretiva. Então, nós cristãos,
não temos uma direção na educação. Nós temos. Mas nós entendemos que é possível transmitir o conhecimento, é possível a atividade do conhecimento, e essas questões morais, elas são importantes para nós, porque a educação cristã ela tem um objetivo moral também. Mas essa educação que é antagônica ao cristianismo tem usado essas ferramentas, meus irmãos, que nós estamos vendo, para imbecilizar o povo, para deixar o povo burro mesmo. Então, quando aparece uma prova do Enem, em que nós vemos essas loucuras acontecendo, isso não é uma coincidência, não é apenas burrice. Isso é proposital, para justamente provocar esse decréscimo da inteligência no nosso país. Falei demais, falei muita coisa, mas eu agradeço a paciência dos irmãos, é muito assunto, mas enfim, terminamos.